Entramos em um acordo. Você não faz mais parte da família. A mensagem da minha mãe surgiu na tela sem aviso. Fiquei olhando, esperando os 3 pontos que indicariam que ela estava digitando uma correção. Mas eles nunca vieram. Em vez disso, segundos depois, uma nova notificação apareceu. Vitória curtiu a mensagem. Minha irmã realmente havia dado um coração ao meu deserdamento. Não havia explicação, apenas um apagamento. Olhei para a sala de descanso vazia do hospital e percebi a verdade. Eu era uma órfã com pais vivos. Engoli o nó na garganta e abri meu laptop. Minhas mãos estavam firmes. No pronto-socorro, quando um paciente entra em colapso, você não entra em pânico. Você não pergunta por que ele está sangrando até a morte. Você apenas estanca o sangramento. Entrei na conta da nuvem da família, aquela que guardava todas as fotos, todos os contatos, todas as memórias digitais que eles tinham, aquela que eu pagava desde os 22 anos, porque Jorge dizia que não confiava na internet com seu cartão de crédito. Primeiro, fui às configurações de segurança. Deletei o e-mail de recuperação do Jorge e o substituí por um endereço temporário que havia criado anos atrás para spam. Então, mudei a senha. Foi um clique pequeno e silencioso, mas pareceu o som de uma porta pesada sendo batida. Assim, eles foram impedidos de acessar sua própria história digital. Em seguida, o portal do convênio médico. Puxei a apólice do plano de saúde suplementar que cobria os remédios de pressão do Jorge e as consultas de dermatologia essenciais da Solange. O prêmio era de R$300 por mês, deduzidos automaticamente da minha conta corrente. Não cancelei. Isso geraria uma notificação por e-mail. Em vez disso, fui aos métodos de pagamento. Deletei meu cartão e deixei o campo em branco. Então, marquei a opção de fatura digital. A tela de confirmação piscou verde. Alterações salvas. Eles não saberiam. Não receberiam uma carta pelo correio. Não receberiam um e-mail de aviso. Descobririam em 6 semanas, quando Jorge fosse buscar seu remédio para a pressão e a farmacêutica lhe dissesse que sua cobertura havia sido encerrada por falta de pagamento. Era uma bomba relógio, enterrada sob camadas de silêncio administrativo. Recostei-me, a cadeira de plástico me incomodando as costas. Eu deveria sentir culpa. Era para isso que eles me treinaram. Por anos fui a rede de segurança sobre a qual eles pisavam, a única que garantia que as contas fossem pagas e a luz ficasse acesa enquanto eles brincavam de ser ricos. Mas olhando para aquela tela, para o campo de pagamento vazio, não senti culpa. Senti-me mais leve. No pronto-socorro, você não combate uma hemorragia com lágrimas. Você aplica um torniquete e espera o membro ficar dormente. Fechei o laptop e peguei meu telefone. Não enviei um texto de despedida. Não tentei me defender. Apenas fui aos meus contatos. Encontrei mãe, pai e Vitória e toquei em bloquear. A porta da sala de descanso se abriu. O Dr. Camargo enfiou a cabeça. Ana, temos um engavetamento chegando. Em 5 minutos. Levantei-me, ajeitei meu uniforme e prendi meu crachá de volta ao peito. Estou pronta, eu disse. E pela primeira vez na minha vida, eu realmente estava. Na manhã seguinte, não acordei com um pedido de desculpas. Acordei com uma guerra. Meu telefone estava cheio de notificações. 11 chamadas perdidas da Solange, 8 mensagens de voz do Jorge e uma mensagem da Vitória que dizia simplesmente: "Você está arruinando tudo." Sentei-me na beira da cama e ouvi a primeira mensagem de voz. "Filha ingrata." A voz de Jorge rosnou pelo alto-falante. "Você acha que pode simplesmente nos cortar depois de tudo o que fizemos por você? Resolva isso imediatamente ou chamo um advogado. Você me ouve? Eu vou te arruinar." Deletei. Eles falavam sobre tudo o que tinham feito por mim, como se fosse uma longa lista de sacrifícios. Mas eu tinha minha própria lista. Um livro-razão de trabalho invisível que eu carregava na cabeça há anos. 3 anos atrás, Jorge me ligou em pânico. Ele estava sem dinheiro. O banco estava ameaçando o leilão do solar dos Carvalho, a propriedade da família que estava na posse deles há 3 gerações. Ele me implorou por ajuda. Prometeu que seria apenas uma vez. Raspei minhas economias. Fiz 6 meses de plantões extras, trabalhando fins de semana duplos até meus pés sangrarem e meus olhos arderem. Transferi R$ 42 mil reais para eles salvarem a casa. Eles me agradeceram?
Não. Solange disse às vizinhas que Jorge havia feito uns investimentos geniais para cobrir a fase difícil. Eu fui apagada da história antes mesmo que o dinheiro caísse na conta. Depois, houve a vitória. Quando ela decidiu que queria ser uma influencer digital, precisou de câmera, equipamento de iluminação e um site profissional. Quem pagou? Eu. 18 mil reais. Ao longo de 2 anos, disfarçados de empréstimos que nunca foram pagos. Mas a pior entrada no livro Razão não era financeira. Era a mentira que eles me forçaram a viver. Quando eu tinha 18 anos, eles me sentaram à mesa da cozinha. Jorge olhou para mim com olhos frios e duros e disse: "Você não tem perfil universitário, Ana. É apenas mediana. Não queremos que nos envergonhe reprovando." Eles me disseram para ir embora, mas não apenas me expulsaram. Eles me entregaram um roteiro. "Diga aos vizinhos que está tirando um ano sabático para se encontrar", Solange havia dito, alisando a saia. "Diga a eles que quer viajar. Não diga a eles que pedimos para você ir. Temos uma reputação a manter." Então eu fiz. Menti por eles. Protegi a imagem deles enquanto dormia no sofá de um amigo e trabalhava em 2 empregos para pagar minha faculdade de enfermagem. Deixei que me pintassem como a filha volúvel e ingrata que abandonou sua família amorosa enquanto eles se faziam de vítimas. Entrei na minha cozinha e preparei uma xícara de café. O vapor subia no apartamento silencioso. Por 10 anos, eu tinha sido a rede de segurança deles, o banco deles e a gerente de relações públicas deles. Eu não era apenas uma filha. Eu era a maior credora deles. E agora, a dívida estava vencida. Sentei-me no balcão da minha cozinha, olhando para o café frio na minha caneca. O sol já havia nascido, mas o mundo parecia diferente, mais nítido. Meu telefone tocou. Era Solange. "Onde você está?" A voz dela era estridente, tão alta que tive que afastar o telefone do ouvido. "Não consigo entrar na nuvem. Todas as minhas fotos sumiram. Você fez alguma coisa?" Não respondi. Apenas ouvi o pânico dela. Não era o pânico de uma mãe preocupada com o filho. Era o pânico de alguém percebendo que as fechaduras haviam sido trocadas. "E o convênio?" Ela continuou, a voz subindo uma oitava. "Tentei ligar para a farmácia sobre os remédios do seu pai e disseram que a apólice está inativa. Ana, resolva isso agora mesmo." Desliguei. 5 minutos depois, uma notificação apareceu. Uma mensagem de voz do Jorge. Coloquei no viva voz. A voz dele estava baixa, controlada. O tipo de voz que ele usava quando queria me lembrar quem estava no comando. "Ana", ele disse, "não sei que jogo você está jogando, mas precisa parar. Se essas contas não forem restauradas até o meio-dia, vou fazer uma denúncia ao Corém. Vou dizer a eles que você está roubando medicamentos controlados. Vou dizer que você é instável. Você perderá sua licença. Você perderá tudo." A mensagem terminou com um clique. Fiquei sentada, o silêncio zumbindo nos meus ouvidos. Ele não estava apenas me ameaçando. Ele estava ameaçando meu sustento, minha carreira, a única coisa que eu havia construído inteiramente sozinha. No pronto-socorro chamamos isso de escalada. Quando um paciente passa de gritar para dar socos, você para de negociar. Você chama a segurança. Mas eu não chamei a segurança. Liguei para meu advogado. Ou melhor, para o advogado do vovô Arthur, Dr. Matos, que atendeu no segundo toque. "Ana", ele disse, a voz grave, "eu estava prestes a ligar para você. Seu avô faleceu na madrugada de hoje." Fechei os olhos. A dor me invadiu, pesada e sufocante. Arthur foi o único que realmente me viu, o único que sempre me tratou como se eu importasse. E agora ele se foi. "O velório será reservado", o doutor Matos continuou, "conforme suas instruções. Mas a leitura do testamento está agendada para amanhã, às 10 h, no Solar dos Carvalho. Seus pais e sua irmã foram notificados. Estarei lá", eu disse. "Ana", ele acrescentou, o tom suavizando, "esteja preparada." Passei o resto do dia me preparando, não para a dor, mas para a performance. Fiquei em frente ao espelho do meu banheiro. Relaxe meus ombros, deixando-os caírem para a frente. Pratiquei olhar para baixo, evitando o contato visual. Fiz minhas mãos tremerem ligeiramente. Fui ao meu armário e peguei um suéter cinza velho. Era 2 tamanhos maior, as mangas desfiadas nos punhos. Vesti-o. No espelho,
Eu não parecia uma enfermeira competente do pronto-socorro. Parecia uma criança assustada. No pronto-socorro, sussurrei para meu reflexo. Não se briga com um paciente bêbado. Deixe-o espernear até se cansar. Jorge e Solange queriam uma vítima. Eles queriam a filha fraca e indecisa que pudessem intimidar até a submissão. Ótimo! Eu lhes daria uma performance digna de Oscar. A biblioteca do Solar dos Carvalho cheirava a lustra-couro e dinheiro antigo. Era um cômodo projetado para fazer você se sentir pequeno. Estantes do chão ao teto, cortinas pesadas de veludo e uma escrivaninha de mogno que parecia pertencer a um chefe de estado. Sentei-me no canto, afundando em uma poltrona enorme, puxando as mangas do meu suéter cinza sobre as mãos. Jorge e Solange sentaram-se em frente à escrivaninha. A postura rígida. Estavam vestidos com trajes de luto de grife, impecáveis, caros e absolutamente sem alma. Vitória rolava o celular, seus saltos batucando um ritmo impaciente no chão de madeira. Quando entrei, Solange me olhou, o lábio se curvando ligeiramente. Ah, Ana, você veio. Tem café na cozinha se quiser ser útil. Não me movi. Apenas olhei para o chão e murmurei. Estou bem, obrigada. Dr. Matos entrou na sala. Ele não olhou para meus pais. Sentou-se atrás da enorme escrivaninha, abriu um arquivo grosso e ajeitou os óculos. Obrigado a todos por virem, disse ele. A voz seca, desprovida da simpatia que minha mãe claramente buscava. Arthur deixou instruções muito específicas sobre a distribuição de sua herança. Jorge inclinou-se para a frente, o couro de sua cadeira rangendo. Só queremos resolver isso logo. Tem sido uma semana muito difícil. Imagino, disse Matos. Ele começou a ler. A lista de bens era impressionante. A propriedade do Solar dos Carvalho, avaliada em 2 milhões de reais, uma carteira de ações no valor de 2 milhões de reais e reservas de caixa que somavam 600 mil reais, um total de 8 milhões de reais. O ar na sala mudou. Tornou-se elétrico. Vi Vitória parar de batucar o pé. Vi a mão da Solange apertar o braço do Jorge. Eles não estavam de luto, estavam salivando. Toda a herança, Matos continuou, olhando por cima dos óculos, é legada à sua neta, Ana. Silêncio. Silêncio absoluto e sufocante. Então, a explosão. Isso é um erro, disse Jorge, a voz baixa e perigosa. Meu pai estava senil. Ele não sabia o que estava fazendo. Ele estava perfeitamente lúcido. Matos respondeu calmamente. Ana, Solange riu. Um som agudo e frágil. Ela se virou para me olhar, os olhos arregalados com falsa piedade. Ana não consegue gerenciar uma conta corrente, que dirá uma herança como esta. Ela é frágil. Olhe para ela. Ela gesticulou para meu suéter grande, meus ombros caídos. Deixei meu queixo tremer. Deixei meus olhos se encherem de lágrimas. Eu desempenhei o papel perfeitamente. Enquanto eles me julgavam, eu os estudei. No pronto-socorro, você aprende a identificar riqueza falsa. O Rolex do Jorge tic-taqueava em vez de deslizar, uma falsificação. As chaves da Solange não eram de sua Mercedes, mas de um carro alugado comum. Eles não eram apenas gananciosos, estavam falidos. As ameaças, a pressão, era a sobrevivência. Roupas de grife mascarando o desespero. Eu me fiz de assustada quando Jorge exigiu a tutela da herança. Aleguei que era apenas uma enfermeira. Panei sobre impostos e processos judiciais. O suor escorreu pela têmpora dele enquanto ele verificava o relógio. Ele precisava de dinheiro antes das 17. Solange se ofereceu para ajudar, propondo um fundo de investimento e uma mesada. Perguntei sobre o inventário. Matos explicou um atalho. Se meus pais jurassem que eu era incapaz, poderiam obter controle emergencial, mas apenas assinando um termo de renúncia. Jorge não hesitou. Ele via resgate, não perigo. Solange e Vitória assinaram também. Então, me endireitei. Matos invocou calmamente a cláusula de idoneidade do testamento. Quem contestasse o herdeiro perdia sua própria herança. Jorge perdeu instantaneamente sua parte de 150 mil reais. Seu rosto ficou pálido. Aquele dinheiro já havia sido prometido a um credor. Eles nos acusaram de trapaça. Encontrei o olhar dele. Não foi uma trapaça, eu disse. Foi um teste. Vocês falharam. Com 12 minutos restantes antes do leilão, ele implorou. Em vez disso,
Chamei a polícia. Eles saíram em silêncio. Semanas depois, o banco tomou a casa deles. Os carros, os clubes e o prestígio desapareceram. Fiquei com o solar dos Carvalho. Na minha primeira noite lá dentro, encontrei uma foto esquecida de mim mesma, pequena, esperançosa, escondida atrás de um vaso. Joguei-a fora, não por vingança, mas pela garota que pensou que não era suficiente. Se você ainda está esperando que pessoas assim mudem, pare. Não entregue as chaves da sua vida a elas. Troque as fechaduras.